Fala você que se liga mais uma vez no canal Teopraxia. Para o vídeo de hoje, para a gente dar continuidade à nossa série que a gente estava falando sobre escatologia, né? Agora a gente vai bater um assunto também que é muito importante, né? Para a gente vai falar sobre discernir sobre as 70 semanas de Daniel. Ele é bem discutido também na internet e hoje a gente vai poder entender um pouquinho mais sobre esse assunto. Né? Bem, graças e paz a todos. Sempre um prazer estar com vocês aqui, falando acerca da palavra de Deus, né? Nós falamos um pouquinho, né, no último estudo, acerca da volta de Jesus, numa visão ali mais direta, né? Quando vai acontecer, o que precisa para isso acontecer. E ligado a esse tema, né, como não poderíamos deixar de falar, acerca do livro de Daniel, né? Daniel aqui no Antigo Testamento como um dos primeiros livros que podemos até dizer um pré-apocalipse, né? Aqui falando acerca dos acontecimentos futuros, né? Os acontecimentos que estavam ali presentes naquele momento. Então é algo muito importante que nós vamos falar aqui, que não podemos deixar de discorrer. Amém. Então, para começar, né, óbvio que eu acho que a gente lê na palavra de Deus para mostrar, né? É verdade. Então é Daniel, né, capítulo 9. Capítulo 9. Então, se você que estiver em casa aí, acompanha com a gente aí. A gente vai entender aí por que Daniel ele previu, né, essa importante passagem para a gente. Verdade. Vamos ler aqui logo o 1 e o 2, né? Primeiro para contextualizar. Isso, é importante ver. Verdade. Um e dois? Isso, 1 e 2. No primeiro ano do reinado de Dario, filho assuero da linhagem dos Medos, que foi constituído rei sobre os caldeus. No primeiro ano do seu reinado, eu, Daniel, entendi pelos livros que, de acordo com o Senhor, havia falado ao profeta Jeremias, a desolação de Jerusalém iria durar 70 anos. A minha tradução está 70 anos. Isso aí. Que Daniel, né, ele buscando, lendo ali os livros, ele chega ali em Jeremias, ele vê que Jeremias ele profetizou que 70 anos duraria a desolação ali de Israel. Né? Então, assim, Daniel preocupado com isso, né? Daniel começou a orar. Aqui, a partir dos próximos versículos, nós vemos ali a oração dele ao Senhor, falando acerca disso, que o povo pecou, pedindo ao Senhor misericórdia, pedindo ao Senhor para julgar a causa, né, para que o Senhor restaure ali Israel mais uma vez, tal. Nessa oração de Daniel, o Senhor envia ali o anjo Gabriel, né? Gabriel, ele começa a falar com Daniel, não só acerca do que ele estava ali preocupado, porque Daniel queria que o povo de Israel voltasse a ser como antes, né? Voltasse a ser o povo de Deus, que a terra de Israel, né, voltasse a ser comandada por Deus e pelo próprio povo de Israel, né, não se fosse mais sitiada por um povo pagão, né, pelos gentios, né? Então Daniel queria isso, ele buscava isso no seu intento, né? E ele entendeu ali pelos livros, ali pelos profetas, que a desolação de Israel acabaria ali, Israel voltaria a ser como antes daquela forma. Então, através das profecias que o anjo vem trazendo, ali, o entendimento que ele vai trazendo, ele vem mostrando que existe um tempo determinado ainda para o povo de Israel. Né? Então, é esse tempo que nós vamos agora começar a falar. Né? Interessante que nós estávamos falando aqui antes, sempre do tempo dos gentios, né? Ali em Lucas 21, né? A partir do versículo 24, quando o Senhor está falando acerca dos últimos dias, né? Então ele fala, não, tem que se completar o tempo dos gentios. Tem que se completar. O povo pecou, o povo deixou de buscar ao Senhor, mas isso, em nenhum momento, nada que nós podemos fazer, é uma coisa que nós já estamos falando também, né? Nós vamos conseguir apagar ou retroceder os planos de Deus. O plano de Deus, desde o início, é trazer Jesus. E o plano de Deus, desde o início, é salvar a humanidade, salvar o homem, né, dos seus pecados, salvar. Na verdade, a principal causa de salvação de Deus para com o homem é salvar da sua própria ira. Né? A ira de Deus é a causa da perdição completa do mundo e daqueles que não forem achados no livro da vida. Então, o que Deus fez? Houve o pecado, com o pecado a morte. Agora, o próprio Deus virá e trará a salvação através do sangue, né, do seu Filho para a humanidade.
Então aqui ele vai começar a explicar o que precisa acontecer, qual é o tempo que vai acontecer, né? E é um tempo, ele fala, né, mais para frente nos outros capítulos, é um tempo para o futuro, né? Não era ali naquele momento agora, né? Sim. Aí, vamos pro 20? Vamos lá pro... Vamos ler no 21, versículo 21, contextualizar? Então vamos lá. Sim, enquanto eu orava, Gabriel, um homem que eu tinha visto na minha visão anterior, veio rapidamente voando e tocou em mim. E era a hora do sacrifício da tarde. E ele queria instruir-me e falou comigo e disse: Daniel, agora eu vim dar a você inteligência e discernimento. Quando você começou a fazer as súplicas, foi dada uma ordem e eu vim para explicar tudo a você, porque Deus o ama muito. Portanto, preste atenção à mensagem e entenda a visão. 70 semanas estão determinadas para o seu povo e para a sua santa cidade, para acabar com a transgressão, para dar fim aos pecados e para expiar a iniquidade, para trazer a justiça eterna e para selar a visão e a profecia e para ungir o santo dos santos. Amém. Então, vamos agora contextualizar. Existe ali, né, uma contagem em que algumas pessoas não conseguem entender, né? Assim, olha, tá falando aqui que 70 semanas são determinadas para o teu povo. No original, ali no hebraico, essa palavra, ela é shavuim. Existem duas palavras no hebraico, né? O shavuim e shavuot. O shavuot são semanas de dias. E shavuim, semana de anos. Então a palavra que está aqui é 70 semanas é shavuim. Né? Então eu vou ler aqui rapidamente Levíticos 25, versículo 8, que ele vem falar do ano do jubileu. Né? Porque qual foi a programação que Deus deu ao povo de Israel quando entrasse na terra prometida? 6 anos plantariam, né? 6 anos trabalhariam, e no 7º ano era o ano do descanso. Então esse era o ciclo, 6 anos e 7 anos no ano do descanso. Isso. Só que além disso, ele separou o ano do jubileu. É o 50, é o 50, né? 50 anos. O Yom Kippur, é isso aí. Ou seja, teria um ciclo de anos. Então contaria 7 vezes 7. Ou seja, esse ciclo de 6 anos trabalhará e 1 ano será o descanso, teria 7 ciclos desse. Essa que é a palavra shavuim. Aí nós vamos ler aqui, né? No 25, versículo 8 de Levíticos. Também contarás 7 semanas de anos. Shavuim. 7 vezes 7 anos. Da maneira que os dias de 7 semanas de anos te serão 49 anos. Né? Então são 49 anos. Nos 50 haveria ali. Se você tivesse algum escravo, você teria que liberar o escravo. A terra também teria ali o descanso. A terra para todos, né? A terra para todos. É interessante isso, porque assim, a economia, todo Israel, ela se baseava nesse ciclo mesmo, o ciclo de 7. Isso aí. Por isso que assim, você vai encontrar, lá Isaías vai falar, na verdade você não guarda você guarda os sábados. Porque eram esses tipos de sábados, porque era um ciclo de 7 anos. Então era o 7º ano, que a terra era de todos. Aí não se dava nem dízimo nesse ano, porque todos ganhavam, né, o fruto. Sim. Tinha o 7º ano dos 49, e assim iria progressivamente. Por isso que Jesus vai falar, não perdoa 70 vezes, mas 7 vezes 70. Então toda a parte de cálculo, base de cálculo, é baseada em 7. Tá certo? Só pra gente contextualizar isso. Verdade, e é muito interessante. E você vê ali o verdadeiro sentido do Shabat. Isso, é o descanso. Que é o descanso, que era um ano sabático. Então, assim, por isso que às vezes, né, tem muitos teólogos que discordam da questão do sábado, que você não pode fazer nada e tal, porque o verdadeiro sentido, como fala lá em Hebreus, né? Para você descansar. Para você descansar. E o descanso é Jesus. Né? No Hebreus ele fala assim, ainda resta um descanso para o povo de Deus. Os pecadores, aqueles desobedientes não entraram no descanso, mas ainda resta um descanso. Se hoje ouvires a voz do Senhor, não endureça o vosso coração. Assim como o povo no deserto, né, endureceu o coração. Então, se você está ouvindo isso, né, ainda resta um descanso, que é Jesus. Sim. Então, esse é o ano sabático. E é muito interessante.
essa cultura que Deus deu ao povo de Israel é uma cultura muito interessante, que nos ensina muitas coisas, né? Como esses ciclos de 7. Então, isso é muito interessante. E é isso que Jesus vinha combater, não vou fugir muito desse tempo para a gente Sim, não, interessante. mas é isso que Jesus vinha combater justamente com os fariseus, eles estavam fazendo do descanso uma regra humana para botar um peso nisso, quando deveria ser o contrário, né? Mas tá bom, vamos prosseguir então. E tem também ali o Shavuot, né? O Shavuot é a semana de dias. Está contextualizado ali em Deuteronômio 16, depois os irmãos podem dar uma olhada ali, que ele fala da semana dos pães asmos, logo depois a PCG, né, a Páscoa, aí ele conta ali 50 dias, que vem ali, é a festa do Pentecostes, né? Então Shavuot é a semana de dias, contagem de dias, né, separadamente. Então isso foi só para contextualizar. Então vamos voltar aqui para Daniel, no versículo 24, né? Então ele fala, 70 semanas são determinadas sobre o teu povo e sobre a tua santa cidade. Então, já entendemos que 70 semanas são anos, né? 70 vezes 7. Agora, depois a gente volta para essa contagem, mas vamos ver aqui qual é a finalidade, né? A finalidade dessa contagem, né? Acabar com a transgressão. Isso aí, transgressão. Dar fim aos pecados, 2. Isso. Expiar a iniquidade, 3. Trazer a justiça eterna, 4. E quinta, trazer a justiça eterna, isso. E para selar a visão e a profecia. E a sexta, para ungir o santo dos santos. Né? Então seriam 6 propósitos. 6 propósitos, né? Dessas semanas. E assim, e dentro só desse versículo existe um debate teológico muito grande. Né? Cada um, né? Cada um, por quê? Alguns entendem que não aconteceu isso aqui ainda. Isso. Né? Alguns entendem que está misto isso, essa questão está mista, né? E alguns entendem que já aconteceu. Isso. Aí nós temos preteristas, temos idealistas, temos futuristas, né? Cada um tem a sua visão. Né? Cada um tem a sua visão. E a nossa intenção aqui agora não é entrar diretamente nessa questão. Né? A questão tem uma finalidade. Existe uma finalidade. O que é a finalidade? São os fins. Nós temos os meios e os fins. Para quê? Qual é a culminância dessas coisas? Então a culminância é isso. Né? Então nós temos aqui terminar as transgressões, por fim nos pecados. Aí tem as visões. Nosso pecado, ele está perdoado, né, em Jesus. Se nós pecarmos, nós confessamos e perdoamos. Eu não vejo por que entrar nesse debate. Se nossos pecados estão perdoados, está em Jesus. Agora, se é o fim total dos pecados, mas tudo culmina em Jesus. Né? Então nós estamos... Independente disso também, no final das 70 semanas, tudo isso aqui vai ser selado. Se uma parte foi antes, outra parte depois, sim, independente significa que a partir das 70 semanas tudo está cumprido. Não é isso? Que é o que eu acredito que depois vai ser nesse meio. Sim, isso aí. Tudo vai estar cumprido. Então é importante saber isso. Vai selar, né? Vai selar. Justamente isso aqui, né? Ungiu o santo dos santos e selou. Né? Então o importante... A palavra de Deus ela tá firmada para que você consiga discernir os tempos e as estações, você consiga discernir os sinais, isso que é mais importante. Ela não está escrita para que haja debates intermináveis e de coisas, não. É importante o debate, mas o importante é você ter uma visão muito clara, que você possa conseguir discernir as coisas que estão acontecendo. É para isso que ele deixou aqui uma contagem, e queria dizer para você também que essa contagem não é uma contagem muito simples. Nós temos aqui, se eu não me engano, acho que 6 mudanças de calendário. Teve uma quantidade, né, de mudanças de calendário. O calendário georgiano, o gregoriano, nós tivemos várias mudanças de calendário. Hoje, para nós fazer uma contagem precisa de tempos é um pouco difícil. É necessário um estudo muito aprofundado, é necessário muita coisa para que você consiga fazer uma contagem muito específica. Mas Jesus, ele tanto não está preocupado com isso, como ele falou, olha, os dias e as horas ninguém sabe. Então, um dia perfeito do que vai acontecer ninguém sabe. Mas é uma visão clara, ampla dos sinais que vocês possam entender. Exatamente, né? Perfeito. Então vamos lá, 70 vezes 7. Vamos começar essa contagem. 70 vezes 7 vai dar 490 anos. Então nós temos a primeira contagem geral, 70 anos que ele falou que está determinado, né? Como é Shavuim, é o ciclo de 7, são 490 anos. Ok? Então agora vamos passar para o versículo 25. Isso. Né? Aí o 25 vai falar assim: saiba e entenda isso. Desde que foi dada a ordem para restaurar e para edificar Jerusalém, até a vinda do ungido, do Messias, o príncipe, haverá
7 semanas e 62 semanas. As ruas e as muralhas serão reconstruídas, mas será um tempo de muita angústia. É isso aí. Agora veja, lá no versículo 24, ele falou de um tempo determinado final, 70 semanas. Agora ele vem separando, né? Ele fala 7 semanas e 62 semanas. Ele separa essas 7 semanas, né? 69. Que daria 69. Na minha visão, né? Essas 7 semanas e 62, justamente por causa do ciclo. Isso. Ele bota a contagem do ciclo e bota o restante para finalizar 69 semanas. Então, 69 semanas são 483 anos. Isso. Aí já começa interessante, né? 69 semanas, né? 69 semanas, isso que dá um total de 483 anos. Isso. Né? Então, ele fala que desde a saída do mandamento de restaurar e construir Jerusalém. Até a vinda do ungido, do Messias. Então significa que assim, ó, desde a ordem, né? Essa foi a primeira, a primeira semana. Isso. E a última semana, no caso, a penúltima semana, que seria 483 anos. E esse 483 seria já a vinda do Messias. A vinda do Messias. A vinda do Messias nesse ciclo. É isso aí. Isso. Por quê? Ele aqui conta agora a vinda do Messias, do ungido. 483 anos. Interessante que nós tivemos na história 4 decretos. Né? Esse tempo estabelecido, esse decreto estabelecido para restaurar e construir Jerusalém. Aí é um outro debate. Qual o decreto que está que é o primeiro? Que é o primeiro. Aí nós temos o primeiro decreto, que é o de Ciro, Isso. que foi o cativeiro babilônico. 587, né? Está lá em Êxodo capítulo 1. E esse decreto interessante, que esse decreto foi... 587 não, perdão. 537. 537 é antes de Cristo. 587 foi quando ele destruiu. Foi destruído. Aí está lá em Êxodo 1, capítulo 1, versículo 1 ao 5. É o primeiro decreto, que na verdade esse decreto é para construir o templo de Deus. Né? Ciro ele dá ali, ele se coloca como servo de Deus, né? Ali enviado para aquele propósito. Isso é até interessante. Ele permite. Né? Ele permite essa questão para você ver, né? Que tem muitas pessoas se gabando por ser um instrumento, né? Nós nos gabamos por justamente sermos o vaso, o barro, o instrumento, mas não. O importante não é o instrumento, o importante é quem está ministrando, né? Quem está dando o dom, quem está fazendo acontecer, que é o próprio Deus. Tem pessoas ali se gabando, tal. O Senhor ele usa, na história nós vemos que o Senhor ele usa tantos. Ele usou a mula, ele usou Ciro de uma forma grandiosa. Ele chama até meu servo. Chama de meu servo. Meu servo. O que a gente fala, eu gosto muito dessa pregação, né? Que tem todo servo é filho. Isso aí. Ele foi servo porque ele serviu um propósito. E como servo, ganha o galardão, ganha tudo. É verdade. Deus dá recompensa, né? Abençoa também. Mas não significa salvação. Salvação, que é a importância, a culminância dessas tais coisas, né? Por isso que ele deixou escrito, para que nós possamos nos preocupar e converter os nossos corações. Não se preocupar apenas em ser servo, mas ser filho. Isso é muito interessante. E nós temos o segundo decreto de Artaxerxes. Na verdade, né, é o segundo decreto da Dario, 521 a.C., que está lá em Êxodo 6, versículo 1 até o 12. Até porque ali Tentenai, ele chega ali, né, para o Zorobabel, que estava ali, foi o que levou a primeira comissão ali para Jerusalém. Então Tentenai fala assim, quem deu para vocês ordem para que vocês façam essa obra? Não, pera aí, assim, ele queria embargar a obra, ele vai e envia cartas, ali quem estava ali agora era Dario, ele envia cartas, calma aí, tem que dar uma vasculhar aí, lá nos anais ali, ver quem deu essa ordem. Aí vai lá, Dario pede, envia para que fosse lá buscar e realmente viu que Ciro deu ordem para eles. Opa, calma aí, eu vou lá agora, chancelo, que faço, que agora que se crie impostos que possa pagar, para que possa dar continuidade àquela obra, né? Todos dali do rio possam ajudar nessa obra. Sim. Aí tem o primeiro decreto de Artaxerxes, 457 a.C., está em Êxodo 7, do versículo 1 ao 28. Aí é onde começa a discussão. Primeiro decreto de Artaxerxes ou o segundo decreto de Artaxerxes. Porque a contagem de 483 anos, né? Quando nós contamos a partir de 457 mais 483, vai dar mais ou menos 27 depois de Cristo. Né? Dá mais ou menos 27 depois de Cristo. E Seria mais ou menos ali o período que ele teria sido batizado, né? Mais ou menos ali isso assim. Aí.
E aí vai bater certinho na última semana. Vai bater certinho assim, que seria a parte que ele seria ungido, né, ungido o Santo dos Santos, talvez, mas talvez, mas talvez porque assim, eu já vi muita gente fazer esse cálculo aí. Então ali seria o batismo de Jesus, né? E aí o início ia começar a preparação para o Evangelho. Então daria mais ou menos isso aí, uns 7 anos, que seria a última semana. A última semana, a penúltima semana, né? Até a vez da morte dele, e aí iria terminar uma semana. Isso aí. E o segundo decreto de Artaxerxes, você contando 483 anos, vai dar cerca de 34 depois de Cristo. Aproximadamente 34 depois de Cristo. Aí tem essa discussão, porque o segundo decreto de Artaxerxes foi o decreto que liberou a Neemias para a construção do muro em Jerusalém. Então assim, na profecia, aqui que o Gabriel trouxe para Daniel, fala que é o mandamento para restaurar e construir Jerusalém. Aí tem esse debate, é o templo ou os muros da cidade de Jerusalém, né? Então tem esse debate. Mas assim, como o nosso irmão Alberto falou, nesse primeiro decreto de Artaxerxes, culmina certo, mais ou menos, aproximadamente, o período em que Jesus ele foi ali, né, batizado, o início do ministério dele, né? E o outro, praticamente que culmina, né, meio que com a morte dele, né, depois um pouquinho. Seria com a morte. Seria com a morte um pouquinho. Por quê? Porque essa questão de 457 ou 444, nem os estudiosos fixam completamente. Dá uma margenzinha. Então, a questão é, a partir da saída do mandamento de restaurar e construir Jerusalém, nós temos 69 semanas. Mas uma coisa que dá para cravar, e isso sim dá para cravar, o Messias teria que vir no primeiro século. Teria que vir no século I, mas naquela data de Cristo mesmo. Não teria como ser depois daquilo, porque a profecia está falando ali. E na última semana viria o príncipe, ungido. Isso aí. Né? O ungido já está falando isso. Então não tem como, então vai acender o alerta, assim, ó, tem que ser no século I. Então quem foi do século I que bate ali pela cronologia, bateria. É o que você falou, realmente. Se não fosse no primeiro século, acabaria que invalidaria tudo aqui. Isso. Invalidaria. Então, tá no primeiro século. Aí não sei, proposital não posso julgar isso, né? É uma coisa histórica que a gente não estava lá na época. Ainda tem essa confusão. Jesus nasce entre 4 e 7, início da era cristã, da era comum, né? Que a contagem não dá certinho. O nascimento de Jesus no primeiro ano da era comum. A contagem acaba que fica entre 4 e 7 na era comum. Sim, então assim, por isso que dá para cravar o quê? Primeiro século, teria que acontecer. Teria que acontecer. Porque ali está no intervalo de 100 anos. Então, naquele intervalo ali, alguma coisa tem que... Mesmo que se desse uma contagem um pouco a mais, você não dá para errar mais de 100 anos. Aí agora menos, entendeu? Então, assim, acaba que culmina praticamente dentro e em cima desses 483 anos. Isso. Que é 69 semanas. Isso.